Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Juan, discente aí do curso de Engenharia de Energia da Unila. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, ensinar um pouquinho, né, de como que eu faço o cultivo do tomate em vaso na estufa aqui mesmo no centro urbano, que é em Foz do Iguaçu, onde eu moro, né, e faço esse cultivo. Já quero aproveitar e agradecer aí ao docente Jorge Ledesma pela oportunidade aí de aprender um pouco, de buscar conhecimento e também de divulgar um pouco desse conhecimento adquirido também. Bom, pessoal, antes de eu começar o preparo aqui da terra que eu utilizo para fazer o plantio dos tomates em vaso, eu queria dizer para vocês que um preconceito que o pessoal geralmente tem é que a terra para fazer o plantio, né, de mudas, ela tem que ser uma terra totalmente apropriada. E não é 100% verdade, né? Porque você pode pegar uma terra comum que você tem disponível e fazer o tratamento dessa terra para que ela tenha os nutrientes que a sua planta vai precisar. Para fazer o plantio de tomate no vaso, eu utilizo 2/3 de terra comum. Vou colocar aqui e já vou fazer a mistura para vocês verem. Utilizo 1/3 de areia, essa areia de construção mesmo, para poder aumentar a drenagem da terra. Como essa terra que eu estou utilizando aqui, ela é uma terra que já vem de outro plantio, porque eu não tenho, eu não faço aquisição de uma nova terra toda vez que eu vou refazer o plantio. Eu vou colocar, e até quando for a primeira vez também é bom, colocar aproximadamente 100 gramas de cal. Esse cal pode ser aquele mesmo utilizado na construção. O cal ele tem a função de diminuir a acidez do solo. O tomate em específico ele tem uma característica que é de aumentar o nível de acidez no solo. Então o cal ele vai fazer esse papel de tirar um pouco dessa acidez. E vou utilizar aqui aproximadamente umas 80 a 100 gramas de adubo químico. Eu utilizo o adubo NPK 10-10-10, que é o mais comum, né? Ele não é o mais adequado para o plantio de tomate, mas é o que tem disponível. E agora eu vou fazer a mistura e volto para vocês verem como que vai ficar após a mistura. Bom, já fiz aqui a mistura da terra. E vocês podem ver, ela ficou uma terra um pouco arenosa, mas é justamente para aumentar a drenagem da terra. O vaso que eu estou utilizando, eu recomendo, é esse pote aqui, de 9 litros. Não tem a necessidade de ser um pote maior e não recomendo um pote menor, porque se você trabalha com um pote menor, você vai ter mais dificuldade em fazer o controle de nutrientes, que a planta precisa. Um pequeno erro no controle dos nutrientes, você vai acabar prejudicando a sua planta. Aqui, para fazer a condução dos meus tomates, eu estou utilizando esse fitilho, que é um fitilho plástico, e onde eu passo ele aqui por dentro do vaso. Vou igualar as duas pontas. Ele já está cortado aqui no tamanho, que é o meu varal da estufa. Vou igualar aqui mais ou menos as duas pontas e vou encher esse vaso com a terra que eu preparei. Bom, já enchi agora o vaso, é importante deixar aqui aproximadamente uns 2 dedos antes da borda, para que quando você for regar, a água não transborde e despeje assim a sua terra e os seus nutrientes para fora do vaso. Agora eu vou ensinar a fazer o plantio da semente na cartela. Bom, para fazer o plantio da semente, das mudas na cartela, a gente vai usar aquela mesma terra que a gente preparou. Eu enchi aqui a cartelinha. Compactar um pouquinho, para quando irrigar ele não afundar.
Pronto. A semente. Bom, a semente que eu vou utilizar aqui para fazer o plantio é uma semente da Isla. Esse é um tomate híbrido Chapolin. A vantagem de você fazer as mudas de uma semente híbrida é que ela vai produzir um tempo menor e vai gerar, né, uns frutos de melhor qualidade. Vou fazer a abertura do pacote. É importante sempre olhar aqui no pacote, ele sempre dá as instruções de tempo de germinação, né, até o tempo para início de produção. Também ele dá os períodos ótimos para você fazer o plantio. Aqui segundo o que a legenda dele, né, entre agosto e janeiro é o período ótimo para você fazer o plantio dessa qualidade de semente. Aqui ele vem um envelope lacrado, né? Vai fazer a abertura. Vou separar aqui uma quantidade, porque vem bastante semente única o pacote, e vou pegando de duas em duas, vou colocando sobre a terra. Eu sempre deixo para apertar elas na terra no final, porque assim você consegue visualizar melhor quais os furos eles estão com semente e quais não estão. Sempre planto geralmente de duas em duas sementes, caso uma não germine, né, tem uma reserva para germinar. E depois que você coloca a semente, é só você vir pressionando e enterrando elas aqui. Bastante cuidado, porque principalmente se tiver úmido a sua mão ou a terra, a semente ela costuma sair grudado no dedo. Então tomar bastante cuidado e verificar que se a semente ficou realmente lá na terra. Pessoal, terminei aqui de fazer o plantio das sementes em toda a cartela, e é importante que logo após você fazer o plantio você regue, mas com uma quantidade pouca de água, né? E com bastante cuidado para que essa semente ela não venha a sair aqui da cartela. Bom, pessoal, eu trouxe aqui só para fazer demonstração de umas mudas que eu já fiz o plantio há alguns dias atrás, e é assim que elas vão ficar, talvez um pouco menor após 15 a 20 dias, né, que já vai ser o período ótimo para plantar. Eu vou fazer aqui a demonstração. Então peguei aquele mil vaso que eu já tinha colocado a terra, né? Vou fazer um furo, né, com uma madeira, um tubo aqui bem no centro do meu vaso. E vou pegar essa muda com bastante cuidado. Eu vou colocar ela, é importante que ela fique, né, com um dedo mais ou menos abaixo da superfície da terra, para que assim as raízes delas elas tendam a crescer somente para baixo. Aqui tem uma folha um pouco grande, eu vou arrancar, um pouco perto da terra, né? E não é interessante porque o tomateiro ele costuma dar bastante fungo. O tomateiro ele costuma dar bastante fungo, né, nas folhas, quando as folhas elas entram em contato com bastante umidade. E assim tem que ficar, né, a muda transplantada após 15 a 20 dias. Vou fazer a rega novamente, com bastante cuidado. Não precisa regar demais, a terra está um pouco úmida. E agora eu vou pegar essa minha planta, né, e vou colocar ela no local que ela já vai ficar. Bom, pessoal, o melhor eu tenho aqui já uma muda e eu fiz o plantio dela, o transplantio na verdade, e já tem cerca de 50 a 60 dias, e é assim que ela deve ficar após esse período, né? Se vocês observar,
que ela é uma muda que já começou a sair a semente, né? Ela já começou a floração, o período de floração. Uma dica que eu aproveitar e já vou passar é que esses galhos, que eles nascem geralmente após as folhas, eles são ladrões, né? Se você pretender, igual eu aqui no meu caso, conduzir o tomateiro com 2 guias, você vai deixar um galho desse e vai deixar que ele cresça, né, e forme assim as 2 guias que você precisa. Mas se você for conduzir só com uma guia, é importante que você vai sempre arrancando esses brotinhos assim, porque eles tiram a força da planta. Então eu vou pegar aqui esse meu vaso, né, com fitilho, e vou colocar ele no local. Colocar o meu vaso. Vou pegar o fitilho e vou amarrar ele aqui em cima. É importante você amarrar de uma forma que você vai conseguir desamarrar depois, porque à medida com que o seu tomateiro ele vai crescendo, você vai precisando liberar esse fitilho para que, né, você vai conseguindo amarrar o seu tomateiro. Aqui no meu varal eu vou pegar esse fitilho e vou enrolar, né, o meu tomateiro nesse fitilho. Pronto. Se quando tiver 2 guias, tendo 2 guias, né, você vai amarrar cada guia em um fitilho desse. Pessoal, um recado importante é que esses meus tomateiros aqui, né, eles estão em um ambiente controlado, né, que é uma estufa, né, não tem então tanto inseto, né, que vai incidir sobre ele, e assim ele não vai ter tanta praga. Então ele me possibilita que seja um tomate orgânico, né? E a irrigação, ela também é uma irrigação controlada que é toda automatizada. Como eu estou no período de reforma de toda a minha estrutura, da estufa, da irrigação, fica talvez para um outro vídeo se houver a oportunidade. Bom pessoal, eu estou fazendo a continuação desse vídeo para finalizar, né, o assunto e também para mostrar um pouco do resultado que eu já tenho até agora. Aqui da estufa como um todo, vou mostrar, fazer uma visão geral aqui de como que está ficando a minha estufa e também, né, da terra e do transplante das mudas que a gente fez no vídeo anterior. Bom, essa estufa ela tem 3 metros por 3, então são 9 metros quadrados e aproximadamente 2,5 metros de altura. Ao redor dela, na frente, no fundo, nas laterais, eu estou usando um sombrite 50%, que ele permite uma passagem, né, maior um fluxo maior no ar dentro da estufa. Na versão anterior que eu tinha feito, eu tinha usado a lona agrícola, né, que é uma lona difusora de 150 milímetros, mas eu percebi que a falta de circulação do ar estava gerando alguns problemas, porque as plantas elas tendem a consumir muito CO2 e liberar o oxigênio. Então, como não tenho esse fluxo de ar, estava havendo um acúmulo, né, de oxigênio, e as plantas elas acabavam tendo um déficit de CO2. Então agora nessa versão eu coloquei o plástico filme, né, a lona difusora de 150 milímetros, apenas aqui em cima. Aqui eu já vou aproveitar e mostrar para vocês, para fazer a irrigação da estufa, eu peguei da própria companhia, né, da Sanepar aqui, uma rede de água que está entrando por aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro da estufa. Bom pessoal, no vídeo anterior eu tinha falado que a irrigação ainda estava por fazer, e eu já adiantei bastante o sistema de irrigação, mas devido a estar aí no período de prova, né, da faculdade, eu não consegui finalizar ainda.
mas eu vou mostrar para vocês o que já está feito até o momento. Se vocês perceberem, aqui eu tenho a entrada de água, né? Aqui eu tenho a entrada de água e aqui eu tenho um T, né? Uma bifurcação aqui, e essa entrada de água ela vai se dividir inicialmente em duas linhas. Uma linha ela vai seguir para o gotejamento, né? No gotejamento de cada vaso, e a outra linha ela vai servir para o controle de temperatura da estufa. A outra linha ela vai servir para o controle de temperatura da estufa. Como um outro problema que eu tive na versão anterior é que a estufa, né, por ser um ambiente, justamente por ser uma estufa, né, ela tende a esquentar muito, principalmente em dias de calor. Isso também acaba prejudicando alguns cultivos. Então, para fazer esse controle, eu vou utilizar uma outra linha que eu não tinha na versão anterior, e essa linha ela vai ser aérea, com nebulizadores, né, para que assim, através de sensores, quando dentro da estufa estiver em uma temperatura alta, que ainda vou fazer alguns testes, né, para definir essa temperatura, vou pesquisar em literaturas também qual deve ser a temperatura ideal, e assim, quando ultrapassar essa temperatura, eu vou entrar com esse sistema de aspersão, né, de nebulização, para reduzir a temperatura dentro da estufa. Bom, pessoal, a linha do gotejo aqui, devido ao espaço da minha estufa, ela vai se dividir em 3 linhas. Devido ao prazo e como eu não tenho todos os vasos aqui para preencher os canteiros, né, eu fiz só a primeira linha aqui, também para demonstrar para vocês. O sistema de irrigação, né, após montado, ele vai ficar mais ou menos, né, desse modelo aqui, desse jeito aqui. Para você montar o sistema de irrigação, você vai precisar aí de 4 peças, né? Sendo que essas peças elas vai ser um microtubo, né? Que ela é uma mangueirinha flexível, um conector, né? Para fazer a conexão entre o cano de PVC e o microtubo. Aqui uma chulinha, né? Que ele é um sistema de flangezinha aqui para fazer a vedação, e você tem o gotejador aqui. Você vai precisar do gotejador ajustável. A princípio, você vai precisar fazer um furo no cano de PVC. Aqui eu estou usando um cano de PVC de 20 milímetros, né? Você vai precisar fazer um furo de 8 milímetros. Vai vir com a chulinha, vai conectar no PVC. Posteriormente, você vai vir com um conector e se você perceber, ele tem um engate de um lado e tem uma rosca do outro lado. Você vai vir com a rosca e vai rosquear aqui nessa pecinha, né? Uma vez que você rosquear, você pode vir então com o microtubo, né, e fazer a conexão aqui em cima. Feito a conexão, na outra ponta do microtubo você vai conectar o seu gotejador. Se você perceber, esse gotejador que eu estou utilizando, né, como eu disse, ele é ajustável, tem um controle de vazão, que ele é feito aqui através de um sisteminha de rosca. Então você consegue controlar a vazão. Aqui eu coloquei um palitinho, né, tá temporário, só para demonstrar para vocês. Esse arame aqui, inclusive, é só para fixar o tubo no palitinho, e para você conseguir fixar aqui o gotejador, né, o sisteminha aqui no pé da planta. No vídeo anterior, já aproveitando aqui para mostrar para vocês, a gente fez o transplante de algumas mudas, né, e tá aqui o resultado, né, após uma semana. Pode ver que a planta ela se desenvolveu, né, ganhou vigor. Não estava tão bonita naquele dia que foi feito o transplante, mas tá aqui, esse foi o resultado. Bom, após, né, as plantas foram crescendo, eu já expliquei no outro vídeo, você vai manuseando ela aqui no sistema de fitilho. Eu já vou aproveitar e vou mostrar para vocês também
aqui nas cartelas que a gente fez, semeou a semente, né? Após uma semana você já consegue ver que a maior parte da semente elas já estão todas germinadas ou germinando, né? Não sei se vai conseguir pegar no vídeo aqui algumas que já estão germinando. Após uma semana, né, da primeira parte do vídeo que foi gravado onde eu fiz, né, onde eu semeei a semente. Pessoal, o restante da irrigação eu não vou conseguir mostrar neste vídeo, né? Talvez fique para um próximo, devido justamente ao tempo que eu estou tendo disponível para trabalhar nesse projeto. Mas aqui eu já trouxe o sistema de energia elétrica, onde eu vou posicionar aqui o quadro, né, o quadro de automação e de comando da irrigação, controle de temperatura e outras automações que eu vou fazer, né? Aqui eu já fiz a instalação das válvulas solenoide que eu vou utilizar, né, para fazer o controle da irrigação. Eu vou utilizar aqui a princípio 2 válvulas solenoide. Eu estou trabalhando com as válvulas solenoide de 12 volts, né, para que assim eu consiga trabalhar com fonte, não com energia direta. E basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode estar perguntando, que eu vou tentando sanar aí a dúvida de vocês. Eu queria aproveitar e fazer uma retificação também, que no vídeo, né, que eu gravei na semana passada, eu acabei mencionando aí, às vezes algumas pessoas, né, vai perceber que essa minha horta era uma horta orgânica, mas como a princípio na versão anterior ela era assim de fato uma horta orgânica, que eu não utilizava, né, adubos químicos e nem pesticidas ou algum outro produto químico para fazer o controle. No entanto, né, agora nesse período, está um período bastante chuvoso e eu estou tendo dificuldade para conseguir esterco. Devido a gente estar no centro urbano também, eu estou com essa dificuldade, então eu optei por fazer a utilização somente do adubo químico, que é o adubo NPK 10-10-10 que eu estou utilizando aqui, tá bom? E eu acredito que é isso, obrigado.